Olá pessoal, do canal Marcenaria Rústica. Hoje é a nossa aula 7. Eu considero essa aula uma das mais importantes. Aula de segurança e manuseio corretos com a serra circular. Muitos acidentes acontecem com a serra circular por detalhes mínimos que, se modificados, evitam um acidente sério. Preste muita atenção nessa aula de hoje. Subi todas as informações. Anote se preciso numa agenda, num caderno, pratique e siga os hábitos e os costumes que você aprenderá com a aula de hoje, pois deles depende a sua segurança e o seu bem-estar. Vamos começar. Quando falamos de máquinas de giro, todo cuidado é pouco. Existem regras que devemos seguir. Você precisa adquirir certos vícios para que se tornem costumes, para que seja automático. Esses costumes, repetidamente você fazendo, vão se tornar hábitos que você começa a fazê-los automaticamente. É como andar de bicicleta, você anda sem nem lembrar como está fazendo aquilo, é automático. Você aprendeu e faz. Esses vícios são muito importantes que você desenvolva, que pratique, que os enraize dentro de você, pois a sua segurança vai depender deles. Um vício que eu quero que você desenvolva, que é muito importante. Sequência. Nós temos 5 sarrafos para cortar, 5 tábuas. Eu vou usá-la durante um período, continuamente. Acabei essa parte, eu arranco o fio da tomada. Nós vamos usar guias para cortar com a serra circular. Então eu tenho o trabalho de pregar uma guia, de medir com o metro, de remover essa guia depois de cortada para passar por uma segunda tábua. Esse espaço de tempo que eu vou arrancar a guia e que eu vou ter que medir com o metro, eu arranco ela da tomada. Esse vício você precisa adquirir. Ela só vai ficar na tomada quando for usada. Ficou parada na bancada, descansando, arranca da tomada. Todas as máquinas, siga essa regra. É a nossa primeira dica de segurança. Segunda, óculos de proteção. É indispensável que você use óculos, mesmo com essa proteção que existe em cima, essa capa que jogará as farpas e a saia. Sempre voará fagulhas de madeira, farpas, pedaços que podem entrar no olho. O óculos é indispensável. Protetores auriculares. Muitos pensarão assim: ah, eu não preciso disso, isso é besteira. Para você ter uma ideia, o fone de ouvido, o uso contínuo do fone de ouvido, vai prejudicando a nossa audição aos poucos. É algo sem você perceber, só que tem um detalhe: o fone de ouvido alto, tocando música ou alguém falando, a frequência de som, ela varia, ela sobe e desce, ela não é uma constante. O barulho da circular, o barulho da plana, do desengrosso, enquanto está sendo usada, são constantes. Se eu serrar uma madeira, por exemplo, por 25 segundos, 40 segundos, 1 minuto, será 1 minuto de barulho constante no meu ouvido. Se você procurar um especialista em ouvido, se passando um ano aproximadamente, e fizer um teste, você perceberá e descobrirá que alguma perda você já teve após esse 1 ano de uso contínuo de máquina. É algo que você não percebe. Por isso a importância de uma ferramenta tão barata como essa. Essas argolas que ela possui, você coloca no ouvido girando, ela tem que entrar de forma que dê a sensação de água no ouvido. Quando tampa totalmente o ouvido, que você não ouve nada, somente ruídos. É essa sensação que ela tem que te dar dentro do ouvido. Você precisa colocá-lo e girá-lo. Ele tem que entrar totalmente dentro do ouvido de forma que lacre qualquer entrada de ruído ou de som. Após o uso dela ou de outra máquina, você remove. Isso é muito importante. E um dos principais itens de segurança, a máscara. Se você pesquisar, você vai ver o pó de madeira, a serragem respirada. O perigo dela é enorme, por isso a proteção. E não existe aquela possibilidade: eu sou robista, eu só corto no final de semana, eu só respiro no final de semana. Você está acumulando pó de madeira. Não abra mão da máscara. Existem 3 tipos de máscaras comuns. Aquela de feltro, que existe uma pecinha de alumínio em cima que você pode posicionar e apertar no nariz, regulando a entrada de ar. Existe aquela totalmente fechada, que é a mais cara, aquela que lembra máscaras de gás da Segunda Guerra Mundial. Aquela é a melhor, ela lacra totalmente o rosto, mas é muito cara. E uma terceira opção, que é a que eu uso, pois a primeira opção, que é a de feltro, você precisa fazer um teste nela. Se no seu nariz, ela lacrada e colocada, você apertando aquela parte de alumínio, você fungar o ar e soltar o ar e sentir que ele flui quase que normal, ou seja, se você consegue respirar, você também consegue respirar a poeira. Por isso que eu não a uso. Não estou dizendo que ela não presta, estou dizendo que eu não a uso. Eu, não podendo comprar uma máscara que me lacre totalmente agora, eu opto por uma terceira opção, que é mais rústica, mas que eu sei que me dá segurança. Não tanto com aquela que imita a máscara de gás, mas mais segura para mim do que a de feltro, que é: pegue uma camisa velha, limpa. Agora eu vou te mostrar como eu faço a gola. Você dobra para dentro, vira, ela já virada. Eu dobro, as 2 mangas eu vou usar para amarrar atrás da nuca. Você percebe que eu estou tampando essa região toda. Aperto bem. É possível respirar por aqui,
mas não é possível que a serragem entre por esses poros. E esta parte, se você ainda quiser mais proteção, enfie para dentro da gola da camisa. Faça uma região lacrada com o pano. Outra opção que existe para a máscara seriam aquelas máscaras de solda, ou a de ferro com aquele visor de acrílico, ou ainda uma que possui um visor totalmente de acrílico, como se fosse uma capa. Ela deve ter por volta de uns 15, 20 centímetros de comprimento. Eu não a tenho, não sei ao certo qual seria a sua medida. Essa máscara é projetada em acrílico resistente e protege não somente os olhos, como também o rosto de fagulhas de madeira de farpas que poderiam eventualmente voar quando cortamos com a serra. É uma opção um pouco mais cara, eu não a possuo, como já disse, mas é uma opção muito mais reforçada até que o óculos. Mas o óculos em si já é uma grande proteção. O que não podemos pensar é de maneira nenhuma deixar de usá-lo. Uma questão muito relevante que devemos levar em conta quando formos operar determinadas máquinas, tupia, a própria serra circular, serra de bancada, uma furadeira, não importa. Quando pensamos em operar uma máquina, o estado emocional de cada um de nós. Isso é muito sério. Eu vou te dar um exemplo. Você teve um aborrecimento com a esposa, com o filho, com o vizinho, um problema qualquer, não importa. Sua cabeça está cheia, você está preocupado, você está tenso, você está nervoso. Evite esse tipo de dia para operar máquinas. Se você for um hobbyista, talvez você pense, mas o hobby, além de me acalmar, é uma terapia, faz eu evadir um pouco do problema. É nesse momento que o acidente pode ocorrer. A distração, e ela é causada por problemas, por pensamentos diversos na cabeça, pensamentos que desvirtuam a sua atenção. É natural, nós somos humanos, nós nos perdemos, nós nos confundimos, nós nos distraímos, e quando há um problema, uma preocupação, a coisa se torna pior. E a máquina, ela não aceita distrações. Ou você trabalha focado na operação, ou você não faz. Não adianta de nada, por exemplo, eu fabricar uma mesa de jantar, 6, 8 lugares, toda marchetada, toda entalhada, uma mesa que valeria aí por 5, 6, 8 mil reais. Eu tenho uma encomenda, estou com pressa, estou com um problema, eu me machuco. Acabou. Nenhum trabalho compensa quando ele pode te levar a risco ou acidente. Por isso, mais uma dica, é melhor que você coloque na cabeça, trabalhe com calma. Se você tem prazo, não são os 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos de um corte que vai te fazer adiantar. Peça um prazo mais alongado para entrega. Se o meu projeto vai demorar uma semana, eu peço 2, 2,5. Se o cliente disser para mim, eu não tenho 2 semanas, então passe para outro. Eu não vou arriscar a minha vida por causa do cliente, porque eu nunca mais na vida vou vê-lo. Ou se vê-lo, será daqui a um tempo, quando ele indicar para alguém, ou um próximo móvel que chegue. De qualquer forma, cliente nenhum, nem ninguém, compensa um acidente. Eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Trabalhe devagar. Trabalhe com calma, trabalhe com atenção, trabalhe com foco. Se você estiver num dia ruim, não opere máquinas. É melhor distrair, pensar em outra coisa, descansar, sair, dar uma volta. No dia seguinte você retoma. O estado emocional é muito importante e muito perigoso. Ele vai determinar muitas vezes o aumento de um risco de um acidente acontecer. Além dele, é claro que estão sendo apresentadas um monte de questões e quesitos que também podem contribuir para um acidente ou para evitá-los. Mas a distração, a cabeça quente, o aborrecimento, o estado emocional é um dos principais problemas. Foque nisso e reflita. Outra questão que eu preciso frisar bem para você. Já que estamos falando sobre segurança com máquinas e operação, já que estamos aprendendo a partir de agora um pouco sobre como operar determinadas máquinas, como agir com segurança, é muito importante que você lembre, jamais opere uma máquina em estado alcoolizado. Por mais que você pense, eu tomei um copo apenas de cerveja, eu tomei um copo apenas de conhaque, meio copo, um dedo, ingeriu álcool, não use máquinas. Outra coisa, medicamentos que podem alterar o sono ou seu estado psíquico. Também não opere máquinas se estiver utilizando algum determinado medicamento que te deixe sonolento, lento, zonzo, que altere você de qualquer forma. Por mais que você pense, eu já executo isso há 20 anos, 30 anos, não aconteceu nada. Evite, pare enquanto há tempo, enquanto você não se machucou. Nunca opere uma máquina em estado alcoolizado ou após ter ingerido qualquer quantidade que seja. O álcool altera.
O Dom, por exemplo, animais perto. É muito divertido ter o Dom, brincar, tirar fotos com o Dom fantasiado para o carnaval, o Dom na apresentação, o Dom nos sinais dos vídeos. Mas o Dom comigo, quando eu vou cortar, ele mantém uma distância de 4 a 5 metros. Ele possui uma cadeira, que eu chamo de cadeira de segurança, área de segurança. Ele já sabe, não Dom, não vai para a área de segurança agora, não precisa. Ele já sobe nessa cadeira. Quando a máquina desliga por completo, eu aviso, Dom pode retornar, Dom pode voltar. E ele vem. Eu nunca corto ou opero máquinas com o Dom do lado. Animais, é muito perigoso. Ou uma fagulha que pode voar no olhinho dele, ou uma madeira que pode se rachar, pode ser arremessada. Existem 1000 possibilidades e riscos. Então a gente precisa manter essa posição de segurança com eles. Eles não têm o nosso raciocínio, o nosso conhecimento. Nós temos obrigação de protegê-los. A não ser quando eu estou pregando a madeira, quando eu estou entalhando, ele mantém uma certa distância, fica comigo na mesa, mas nunca perto. Ele sabe que não pode encostar. Quando eu paro de bater, ele vem. Eu não deixo pregos, nada que pode perfurá-lo, que possa machucá-lo. Eu tomo todo um cuidado. É maravilhoso ter os animais com a gente quando trabalhamos, mas é necessário manter uma área de segurança. Isso também serve para crianças. Trabalho com crianças perto é uma combinação que não tem como dar certo. Criança é rápida, criança é um segundo, você não está o tempo todo de olho. Ou uma tomada, ou uma serra que pode ligar, uma furadeira. Deus o livre, não dá. O Dom ainda consigo ter um certo controle, porque ele foi doutrinado assim. O pai dele já trabalhava comigo. Agora uma criança é difícil. Uma criança pensa mais que um cachorro ou que um gatinho. Uma criança tem um raciocínio maior, mesmo sendo pequena, e é curiosa. Nunca execute trabalhos com máquinas com crianças perto. Nunca. Não dá certo. O fio da máquina. Vamos supor que eu vou precisar cortar esse sarrafo de pinos. Supomos que ele esteja preso, fixado. Eu vou cortar ele na transversal. O fio. Imaginemos que existe uma tomada aqui. Aqui ou embaixo, não importa. O fio está ligado. Esse fio não pode estar nunca atrás de mim, pois eu posso me enrolar nele e cair. Ou ele pode trançar nas minhas pernas, ou ele pode trançar no meu pé sem que eu veja e eu tropece e caia. O fio elétrico de qualquer máquina deve estar sempre na frente. Se eu vou cortar a ponta da madeira, eu ajusto ele para cá, de maneira que esteja esticado, que eu possa cortá-lo, mas ele está à frente de mim, nunca dando a volta por mim. Se for com extensão, mais atenção ainda. Leve-o de uma maneira que ele, claro, não fique na frente da lâmina, fique paralelo à máquina, que ele contorne e vá para a tomada. Isso serve para qualquer máquina. Outro detalhe importante sobre segurança: camisa solta. Vai operar máquina de giro, coloque a camisa para dentro do cinto e da calça, sempre, camisa para dentro. Camisa solta, uma ponta, enrolou na ponta da serra, enrolou na furadeira, te leva junto. Outro detalhe importante é que eu estou sem serragem aqui. Você cortou uma sequência, igual eu falei da sequência de cortes na madeira, e nós devemos remover o fio da tomada. A mesma coisa serve para a limpeza. Cortei uma sequência de sarrafos, cortei uma sequência de caibros. Eu vou fazer uma outra determinada coisa. Eu vou fazer furos, eu vou fazer entalhe, eu vou lixar, não importa. Eu não vou usar ela por esse período agora, que seja 15 minutos ou 20, não importa. Eu tenho que criar o vício de varrer essa serragem do chão. Nem que você jogue para um canto da parede e depois você recolha. Como a maioria de nós, ou é robista, ou iniciante, ou mesmo profissional, mas de não grande escala, não há necessidade de comprar aspiradoras de pós enormes. Você pode ir acumulando no canto, depois ensacando para dar uma finalidade. Você pode doar isso. Tem pessoas que criam galinha que precisam. Tem pessoas que usam isso. Tem restaurantes que compram isso para fazer defumação em carne. Bom, a destinação, existe milhares de opções. Voltando à segurança, empurra com a vassoura para o canto, mas deixa a sua área no chão limpa. A serragem acumulada, ela camufla ferramentas que podem cair no chão, ferramentas de ponta, pregos, parafusos, coisas que podem te machucar. Não só o furo do parafuso ou o furo do prego, uma madeira com prego, uma ferramenta afiada, não é só isso. Você está concentrado serrando a madeira, sem querer você pisou na serragem e furou o pé. Você toma um susto, é automático, você perder a concentração na máquina. Pode ocorrer um acidente. Por isso que a limpeza da área que você está trabalhando é muito importante para que evitemos acidentes. Outra questão, ferramentas no chão. Caiu um martelo no chão, caiu uma chave de fenda, depois eu pego. Desliga a máquina, pega na hora. Não deixa para depois porque você esquece. Também há riscos de se machucar. Ferramentas espalhadas pelo chão é uma das maiores causas de acidente numa oficina ou numa marcenaria.
Esses vícios você precisa adquirir. Se tornam automáticos. Eu mesmo já tenho o vício, caiu no chão, já pego. Desligo a tomada assim que eu paro a máquina. Assim que a lâmina para de girar por completo, acabei uma sequência de cortes, eu já desligo da tomada. Pego a vassoura, já varro. São vícios que eu já criei com os anos para evitar acidentes. E mesmo assim não é impossível que eles aconteçam, pois ninguém é perfeito, mas as chances vão diminuir. Algumas pessoas possuem a infeliz ideia de achar que é possível segurar com uma mão a madeira, com a outra operar a máquina e cortá-la. Essa é a primeira regra da operação da máquina. Nunca faça isso. A máquina possui por volta de 2,5 kg a 3, 3,5 kg, dependendo da marca e do modelo. Você tem um peso na mão. Você precisa controlar o giro dela, além do peso. Na outra mão você está segurando a madeira. O risco é enorme. Não se corta a madeira segurando com a mão no ar. Madeira se corta. Se for na transversal, fixa. Isso é chamado em algumas regiões de jacaré, em outras regiões de grampo em C. Já vi gente chamando de sargento. Pra mim o nome não importa. O que importa é a função. Use um grampo. Eu não quero magoar a madeira. Eu vou machucá-la. Use um toco de madeira qualquer. Não vai posicioná-lo diretamente na madeira. Vamos supor, eu preciso cortar esse sarrafo na transversal. Qualquer mesa, um lugar que você tenha apoio. Peguei essa ripa de perobinha, qualquer toco, um toquinho de madeira, só para que não machuque a madeira. Ponho ela em cima, prendo com o grampo, bem apertado. A madeira não pode dançar, ela precisa estar fixa. Fio para frente, eu ligo e corto. Espero parar totalmente, pouso ela na mesa. Se eu tenho outra para cortar, eu removo o grampo, coloco uma segunda, coloco uma terceira e repito a operação. Se eu só tinha essa para cortar, eu vou e removo da tomada o fio. Posicionamento correto da máquina para ser operada. Você vai encostar a base da máquina na madeira. Fez um risco, ela vai seguir esse risco. Geralmente, ela possui uma ponta, que é o seu guia, que é onde ela vai encostar, é onde que te indicará a posição que a lâmina passará. Você indica o bico em cima da linha de corte do risco que você fez com o lápis. Agora, o posicionamento da máquina nas suas mãos. Uma mão no gatilho, nessa parte onde você segura. Essa mão tem que estar aqui, firme. Toda circular possui um punho, um pouco diferente, mas ela possui um punho na frente. A segunda mão vai agarrar aqui. Então você usa as duas mãos. Uma no gatilho, uma no punho. Sempre. Acabou de cortar, solta o gatilho, espera a lâmina parar de girar por completo, pousa a máquina na mesa. Nunca a outra mão livre. Eu tenho prática, eu posso segurar com uma mão apenas. Nunca. Sempre as duas mãos na máquina. Te dará mais firmeza. Outra coisa que nunca deve ser feita com a circular, jamais ou serra alguma. E eu já vi muita gente fazendo. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas eu pessoalmente já vi. Posicionar a madeira em cima de um banco ou de uma mesinha baixa, pisar com um dos pés, com a outra mão cortar. Nunca se faz isso. Madeira é fixada com grampo, sargento, como você queira. Nunca com os pés e muito menos com as mãos. Agora você vai compreender um dos principais motivos de acidente, tanto de serra circular para madeira, quanto outros tipos de serra. Não é o caso, a nossa aula é voltada para madeira, mas também serve para quem trabalha com alvenaria e precisa usar a serra mármore. Deixando claro, a serra mármore é para cortar alvenaria, pedra, granito, piso. Não é indicada para madeira, nunca. Não importa a lâmina que você use. Alguns dizem, se não for lâmina de vidia não tem problema. Existe uma lâmina própria para madeira. Existe, mas existem outras questões que tornam a serra mármore perigosa para madeira. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, isso fica para uma outra aula. Não use serra mármore para madeira. Posicionamento correto da máquina ao corte. A maioria tem mania de fazer isso, ficar atrás da máquina com uma mão empurrando, ou mesmo com duas mãos. O posicionamento, a barriga bem na direção da máquina, ou seja, pronta para que se ela der um golpe com um coice e voltar para trás, vire em você. Existe uma saia, mas eventualmente se essa saia falha, se essa mola quebra, se ela não consegue, se a saia estiver solta, ela vem em você. Nunca posicione, crie esse vício, nunca posicione-se atrás na linha de corte, posicione-se aqui. Isso para qualquer serra, saia para tico-tico, para serra mármore em piso, para circular, que é o nosso caso agora. A sua posição, segurou com as duas mãos, gatilho, punho, o seu corpo está aqui, paralelo à máquina, uns 20 centímetros, 25 centímetros, 30, o máximo que você puder. Você corta olhando por cima. Cortou, solta o gatilho, espera parar a lâmina, pousa em cima da mesa. Repetindo, nunca se posicione atrás da máquina, sempre paralelo a ela, pois no eventual coice,
Se ocorrer, ela virá para o ar, não em você. O seu corpo está aqui, longe da direção de corte. E no caso de cortes ao comprido, a mesma coisa. Fixamos um lado da madeira, deixamos uma ponta para fora. Se o sarrafo, a tábua ou madeira for mais comprido, colocamos 2 grampos e vamos cortar. A posição, a mesma coisa. Fio sempre para frente da barriga, nunca atrás da gente. Posiciono a linha de corte, uma mão no gatilho, a outra mão no punho. Eu vou cortar. Mas olha onde eu estou, olha o meu posicionamento. Eu não estou aqui na direção da linha de corte, eu estou paralelo à máquina. Então eu vou seguindo aqui. Eu vou andando com ela e cortando. Num eventual golpe, ela faz isso e não me atinge. Siga as regras de segurança, pois isso é muito importante. A sua segurança e o seu bem-estar dependem disso no trabalho. E lembre-se sempre da frase que eu disse: nada compensa um acidente. Dinheiro algum ou cliente nenhum compensa isso. Sempre trabalhe devagar e com calma e com foco. Nunca com pressa. Então, pessoal, você aprendeu que existem vícios e costumes que são necessários que se pegue para que a nossa segurança seja sempre prioritária. Coisas simples, mas que mudam tudo. Nada compensa um acidente. Você aprendeu a correta forma de manusear com segurança a sua serra circular. E mais uma vez, encarecidamente eu te peço, clica aqui embaixo em se inscrever para que o nosso canal cresça e nossas aulas continuem. Clique no sininho para que você seja notificado toda vez que uma aula for postada. Você sabe que as nossas aulas são postadas semanalmente. E assim você será imediatamente avisado para poder assisti-la. Até a próxima aula, pessoal.